Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar continuidade então à série de vídeos sobre lógica proposicional e nesse vídeo nós falaremos sobre formalização de sentenças. Bem, em um dos primeiros vídeos aqui que eu fiz, eu falei sobre a formalização, falei os motivos para formalizar, por que isso é importante e tudo mais. E nesse vídeo aqui então nós vamos ver de fato como que isso é feito. Então, a formalização nada mais é do que a gente pegar uma sentença de uma linguagem natural, no nosso caso aqui vai ser a língua portuguesa, e a gente vai pegar essa sentença e vai traduzir ela para a nossa linguagem formal, que no caso é a linguagem da lógica. Então, basicamente é esse o processo de formalização, e eu vou dar aqui alguns exemplos. Esse vídeo vai ser basicamente sobre, eu vou mostrar exemplos nesse vídeo, e no próximo também. Tá, então eu vou colocar aqui algumas sentenças e mostrar como que elas são representadas na lógica proposicional. Então vamos tomar esse primeiro exemplo aqui. O argumento não foi feito por Frege ou Russell. Bom, essa daqui é uma sentença composta, né? A primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for formalizar é identificar, na maioria dos casos vai ser, na verdade depende, né? Mas enfim, na maioria dos casos talvez seja uma sentença composta, mas pode ser que não seja. Mas no nosso caso aqui é. E como que a gente sabe que é uma sentença composta? Porque tem esse operador aqui, ou. E a gente já falou sobre ele antes. Ele é um operador verofuncional, né? É a disjunção. E a gente sabe que antes dele vai ter uma sentença e depois dele vai ter outra. Nesse caso aqui, essa sentença da língua portuguesa, ela foi escrita de maneira abreviada. Mas o que ela está dizendo é que o argumento não foi feito por Frege ou, e aí repete, o argumento não foi feito por Russell. Então, são duas sentenças e elas estão conectadas por esse conectivo da disjunção, certo? Então vamos chamar essa primeira aqui, né? O argumento não foi feito por Frege, a gente chama ela de P. E aqui no caso a gente só tem o nome Russell, mas a gente sabe que é uma sentença que está implícita aqui. Que sentença é essa? É a sentença, o argumento não foi feito por Russell. A gente vai chamar essa sentença de Q. E agora fica muito simples. Se a gente sabe que essa sentença P e Q elas estão relacionadas por esse operador aqui, é o OU da língua portuguesa, então para formalizar isso daqui, basta a gente escrever P ou Q. Muito simples, né? Vou dar outros exemplos aqui. Nesse exemplo aqui, então, temos a seguinte sentença. O River Plate fez o primeiro gol, mas o Flamengo virou o jogo. Então, temos aqui também uma sentença composta, só que aqui aparentemente não tem nenhum daqueles operadores que a gente viu, né? Quais eram os operadores? Vou colocar aqui em cima para a gente lembrar. É a negação, a disjunção, a conjunção, a implicação e o bicondicional ou biimplicação. Aqui nessa sentença de baixo parece que não tem nenhum deles, mas na verdade tem. Aqui a gente tem essa palavrinha aqui, o mas. O mas, na língua portuguesa, a classe gramatical dessa palavra aqui é a conjunção adversativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela conecta duas sentenças que são ambas verdadeiras, mas que elas se contrapõem de algum jeito, por isso que é adversativa. Então a gente tem aqui que na primeira sentença está dizendo que o River Plate fez o primeiro gol. Isso é um fato. Mas o Flamengo virou o jogo. Então, apesar de o River Plate ter feito o primeiro gol, o Flamengo foi lá e virou o jogo. Então a gente vê que isso aqui, esse mas aqui, ele tem o mesmo significado formal que o e. Ou seja, é uma conjunção, beleza? Mas ele é uma conjunção porque ele tem esse significado, não porque a classe gramatical dele é de conjunção adversativa. Porque na língua portuguesa nós temos, por exemplo, uma conjunção alternativa, que seria o ou, que apesar de ser chamada conjunção, é uma disjunção na lógica, né? A conjunção conclusiva, ela seria uma implicação, né? E a conjunção explicativa seria, na verdade nem tem, na lógica a gente não teria. A conjunção explicativa seria tipo porquê, né? P, porquê, Q. Só que não existe um operador que represente porquê, porque ele não é verofuncional, tá? Mas então o mas aqui nessa frase funciona como o e. Então, se a gente chama essa primeira frase aqui, o River Plate fez o primeiro gol, a gente chama ela de P, e agora esquece esse P daqui de cima, tá? É outro P. A gente chama isso aqui de P e a gente chama o Flamengo virou o jogo, a gente chama isso daqui de Q.
E o mas, como ele funciona como a conjunção, a gente vai ter que isso aqui é formalizado como P e Q. Beleza? Então, a gente já viu aqui uma coisa nova. A gente vê que tem palavras que não são aquelas que a gente estava acostumado, né? Por exemplo, no caso aqui seria o E, mas elas funcionam como elas. Então, quando que a gente vai traduzir uma frase usando a conjunção? Sempre que a gente tiver essa ideia de que ambas as sentenças são verdadeiras. Então, se a gente tiver mas, se a gente tiver porém, contudo, todavia, entretanto e várias outras, né? No entanto, etc. Não obstante, a gente vai traduzir como sendo o E, certo? Então, a gente já vê aqui uma coisa que eu tinha falado no primeiro vídeo. Quando a gente traduz uma fórmula da língua natural, no caso aqui da língua portuguesa, para a língua formal, a gente acaba perdendo algumas coisas. Nesse caso aqui, qual foi o aspecto que foi perdido? Bem, quando a gente traduziu, a gente usou aqui a conjunção. Então, a gente está dizendo que ambos, P e Q, são verdadeiros. Mas a gente perdeu essa ideia aqui de adversidade, né? A conjunção adversativa mas, ela está dizendo que o fato anterior a ela se contrapõe de alguma forma ao fato posterior a ela. Então, no caso aqui, o fato de o River Plate ter feito o primeiro gol se contrapõe ao fato de o Flamengo ter virado o jogo, né? Porque, sei lá, daria a entender que o River Plate tendo feito o primeiro gol seria mais fácil dele ganhar o jogo. Mas aí houve uma quebra de expectativa e o Flamengo foi lá e virou o jogo. Então, a gente perde esse aspecto adversativo do mas porque a gente traduz ele como sendo simplesmente E. Mas essa adversidade entre as duas proposições não é relevante para a lógica. Tanto faz se os fatos que são conectados por essa conjunção aqui, se eles se contrapõem ou não. Isso não tem importância para a lógica. Beleza? Então vamos dar mais aqui alguns exemplos. Temos esse exemplo aqui então. Se surgir uma mensagem de erro, então, se o HD não estiver quebrado, o problema é na placa-mãe. Cebolinha aqui, problema. Bom, essa proposição aqui toda, ela também é uma proposição composta, só que aqui a gente vai ter 3 sentenças que compõem essa sentença toda aqui. Quais são elas? A primeira é essa daqui. Se surgir uma mensagem, né, então o fato de surgir uma mensagem de erro, a gente vai chamar essa proposição aqui de P. Então, se o HD não estiver quebrado, então o fato de o HD não estar quebrado, a proposição que expressa esse fato, a gente chama ela de Q. E a gente vai ter essa outra proposição aqui. O problema é na placa-mãe. A gente vai chamar isso de R. Beleza, então aqui a gente já tem a nossa conhecida cópula C, então. Sempre que a gente tem o C, então a gente vai ter uma implicação. Então, o que está entre o C e o então, que no caso é o P, é o antecedente do nosso condicional. Então, a gente vai colocar aqui o P como sendo o antecedente do condicional. E o que vem depois do então é o consequente do nosso condicional. Mas o que vem depois do então aqui? A gente já tem um outro C aqui. Então, depois, como consequente desse condicional aqui, a gente vai ter um outro condicional. Então, como é um outro condicional, a gente não poderia, por exemplo, fazer, sei lá, vou colocar uma letra qualquer aqui, φ. A gente não poderia fazer isso daqui, porque isso aqui não seria bem formado, a gente tem que colocar parênteses, isso aqui fica ambíguo. Isso aqui pode significar isso ou isso, e não são a mesma coisa. Então, como a gente sabe que depois da seta aqui vai vir um outro condicional, a gente vai colocar um parênteses aqui. Tá? Então, tudo que vier depois desse parênteses aqui é o consequente desse primeiro condicional, tá? E qual que é esse consequente? Bom, como eu falei aqui, é um condicional. A gente tem aqui um C. Se o HD não estiver quebrado, então o HD não está quebrado é o antecedente desse outro condicional aqui. A gente vai colocar o Q aqui, coloca uma seta e agora a gente põe o consequente desse condicional. Qual que é o consequente? É o que está depois da vírgula aqui. Nesse caso, a gente não tem a palavra então, né? Aqui em cima a gente tem, mas aqui embaixo não tem. Mas quando a gente não tiver a palavra então, geralmente a gente vai ter uma vírgula aqui. Se o HD não estiver quebrado, vírgula. O problema é na placa-mãe. Então essa vírgula aqui separa o antecedente do consequente. No caso aqui, o consequente é o problema é na placa-mãe, que a gente representou como R. Então a gente vai colocar um R aqui. Então essa aqui é a formalização da sentença acima. Certo? Então P surgiu um problema
surgiu uma mensagem de erro. O Q é o HD não está quebrado. E R é o problema é na placa-mãe. Então a gente traduz isso como sendo essa condicional aqui, certo? Se surgir uma mensagem de erro, então se o HD não está quebrado, então o problema é na placa-mãe. Beleza? Fica essa condicional aí com 3 variáveis proposicionais. Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, então, nós temos o seguinte: se eu for ao mercado e não tiver carne, eu reclamarei. Então, a gente vê aqui que já tem algumas palavras aqui conhecidas. A gente tem o C e a gente tem o E. E aqui a gente tem a vírgula que eu falei aqui em cima, que separa o antecedente do consequente. Então, se a gente tem aqui um C e uma vírgula, a gente sabe que tudo que está entre isso aqui é o antecedente do nosso condicional, certo? Então, eu já vou colocar aqui um condicional. Antes disso tem o antecedente, depois tem o consequente. Qual que é o consequente aqui? É esse aqui, ó, eu reclamarei. Vamos chamar isso daqui de R. Beleza? Então, esse aqui é o consequente do nosso condicional. E qual que é o antecedente? Bem, o antecedente aqui a gente tem uma sentença composta. Se eu for ao mercado e não tiver carne, essa aqui é a sentença composta. E ela é uma sentença composta que está sendo, que tem o conectivo de conjunção aqui, e. Então, esse conectivo, ele liga duas sentenças. Quais são elas? Essa primeira aqui, eu for ao mercado, né? Eu vou ao mercado, a gente vai chamar de P. E ela liga essa sentença a essa daqui, se não tiver carne. A gente vai chamar de Q. Então, o condicional aqui a gente vê que é uma sentença composta, então a gente coloca parênteses, beleza? E qual que é essa sentença composta? É a conjunção entre P e Q. Então a gente vai ter P e Q implica em R. Ou seja, se eu for ao mercado e não tiver carne, então esse aqui é o condicional. Se essas duas coisas aqui acontecerem, então eu vou reclamar, né? Então eu reclamarei. Beleza? Então é assim que é feita a formalização dessa sentença. Beleza, então nesse exemplo aqui, que quase não deu na tela, a gente vai ter o seguinte: ou você estuda e é aprovado, ou você não estuda e é reprovado. Beleza? A gente já consegue reparar aqui alguns conectivos que a gente já conhece. A gente tem um ou aqui e um ou aqui, e a gente tem um e aqui e outro e aqui. Como que a gente faz para identificar qual que é o operador principal aqui? Bem, isso aí é uma coisa que é você pegar mais pelo contexto da frase, o que ela está querendo dizer. Aqui, eu estou dizendo, ou você estuda e é aprovado, ou você não estuda e é reprovado. Então, eu estou te dando aqui duas alternativas, certo? Ou essa primeira aqui vai ser verdadeira, ou a segunda vai ser verdadeira, certo? Então, a gente sabe por isso que é uma disjunção. Beleza? Isso daqui é uma disjunção. Aqui, a gente tem um ou antes também, então ou isso ou aquilo. Geralmente, quando a gente tem duas vezes o ou aparecendo, é uma disjunção exclusiva, tá? Geralmente. Nesse caso aqui, é uma disjunção exclusiva, mas eu não vou representar como uma disjunção exclusiva aqui e depois eu vou explicar por quê. Nesse caso aqui não faz diferença, tá? Mas vamos lá. É uma disjunção. Qual que é o primeiro componente da disjunção? É essa sentença aqui, você estuda e é aprovado. Mas isso aqui é uma sentença composta. Ela é composta porque ela tem o operador de conjunção aqui, certo? E qual que é o primeiro componente dessa conjunção? É esse aqui, você estuda. Então vamos chamar isso aqui de P. Qual que é o segundo componente? É esse daqui, você, né, que está omitido aqui, você é aprovado. Vamos chamar de Q. Então a gente tem aqui que o primeiro item dessa disjunção é P e Q, beleza? E qual que é o segundo item dessa disjunção aqui? É essa frase aqui, você não estuda e é reprovado. Então, também é uma conjunção. Aqui a gente também tem o sinal de conjunção. E qual que é o primeiro item dessa conjunção? É esse aqui, você não estuda. Mas olha só, essa primeira conjunção aqui, esse primeiro item dessa primeira conjunção é o seguinte, você estuda. E a gente chamou isso de P. Se aqui está dizendo você não estuda, a gente vai chamar isso aqui de não P. Beleza? Então a gente acabou introduzindo aqui a negação. E o segundo item da segunda conjunção é esse aqui, é reprovado. Só que, bom, nesse caso aqui eu estou tratando como uma dicotomia, certo? Eu estou dizendo que se alguém, isso aqui está implícito, né? Eu estou dizendo que se alguém não é aprovado, esse alguém é reprovado e vice-versa, tá? Então não teria uma prova de recuperação, alguma coisa assim, tá? Eu estou dizendo então que a aprovação é a negação da reprovação e vice-versa. Beleza? Então se nesse primeiro caso aqui a gente chamou de Q
essa proposição de que você é aprovado, então a proposição você é reprovado a gente vai chamar de não que. Beleza? E as duas estão sendo juntas aqui por uma conjunção. Então, a formalização disso aqui vai ficar o seguinte: a gente sabe que o operador principal aqui é o ou, né? Então a gente vai colocar aqui é uma disjunção. Quais são os dois membros dessa disjunção? Bem, o primeiro a gente viu que é a conjunção entre P e Q, né? Você estuda e é aprovado. Ou, e agora o segundo item dessa disjunção. Qual que é o segundo item? É a conjunção entre não P e não Q. Ou seja, você não estuda e você não é aprovado, né? No caso aqui você é reprovado. Então essa daqui é a formalização da sentença acima. Por que eu falei que eu não iria representar isso daqui como sendo uma disjunção exclusiva? Poderia ser, a gente poderia escrever isso daqui, ó. Certo? Mas isso daqui não é necessário pelo seguinte. Vamos tomar aqui essa primeira formalização. É uma disjunção, certo? A disjunção ela vai ser verdadeira se pelo menos um dos dois for verdadeiro. Só que a gente sabe pela tabela verdade da disjunção que ela também é verdadeira se ambos forem verdadeiros, certo? Então, nessa primeira formalização aqui, parece que dá a entender que a gente está dizendo que pode ser o caso que ambos sejam verdadeiros, certo? Esse aqui verdadeiro e esse aqui verdadeiro. Mas se a gente reparar, o que esse primeiro aqui está dizendo? O primeiro está dizendo P e Q, certo? Vamos supor que isso aqui é verdadeiro, P e Q. Então, como é uma conjunção, para essa conjunção ser verdadeira, ambos têm que ser verdadeiros, certo? Então a gente vai ter que o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. Agora, vamos supor que esse segundo lado da disjunção aqui também é verdadeiro, tá? Porque como a gente viu na tabela da disjunção, se ambos forem verdadeiros, a disjunção é verdadeira também. Mas vamos supor então que ambos aqui são verdadeiros. Como aqui é uma conjunção também, a gente vai ter que não P é verdadeiro e não Q é verdadeiro. Só que isso é impossível, porque como a gente viu aqui no começo, a gente assumiu primeiro que o P é verdadeiro. Se o P é verdadeiro, o não P tem que ser falso, certo? Pela tabela de verdade da negação. E, como a gente vê aqui, o Q também foi assumido como verdadeiro. Se o Q é verdadeiro, o não Q tem que ser falso. Beleza? Então, nesse caso aqui, especificamente nesse caso, sempre a gente vai ter que um lado é verdadeiro e o outro é falso. Beleza? Então não tem como ambos serem verdadeiros. Mas não tem problema a gente representar isso aqui como sendo uma disjunção normal, certo? Se a gente representasse assim, estaria mais evidente que apenas um dos dois lados é verdadeiro, certo? Mas ambos os casos estão corretos aqui, beleza? Então nesse último exemplo aqui, só para finalizar, a gente tem um caso de ambiguidade aqui. Essa frase aqui nos está dizendo o seguinte: fulano vai comprar roupas ou comida e bebida. A entonação com que você lê isso daqui, dependendo da entonação, você pode gerar proposições diferentes. Olha só essa primeira entonação aqui. Fulano vai comprar roupas ou comida e bebida. E agora olha essa segunda entonação. Fulano vai comprar roupas ou comida e bebida. Então a gente repara aqui o seguinte: são três proposições aqui, certo? Fulano vai comprar roupa, eu vou chamar isso daqui de P. A gente tem aqui uma disjunção, né, um ou, e aqui a gente tem uma conjunção. Então, comida e bebida representariam duas proposições aqui. Porque fulano vai comprar, essa parte aqui, né, fulano vai comprar, ela está sendo omitida nessas duas proposições aqui, mas elas estariam dizendo que fulano vai comprar comida, a gente vai chamar isso de Q, e essa última aqui estaria dizendo que fulano vai comprar bebida, a gente vai chamar de R. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte: naquela primeira entonação que eu falei, que é essa daqui, ó, fulano vai comprar roupas ou comida e bebida. Nessa primeira entonação aqui, parece que a gente tem uma disjunção, certo? Entre isso daqui, que está antes do ou, e isso que está depois do ou. Então, nesse caso aqui, a gente teria o seguinte: a gente teria P, que é o que está antes do ou, disjunção com o que está depois. O que está depois? É a conjunção entre Q e R. Então a gente teria Q e R. Essa daqui é a primeira entonação que eu fiz, certo? Mas na segunda entonação a gente teria o seguinte: fulano vai comprar roupas ou comida e bebida. Então nesse caso aqui o operador principal já não é mais o ou, mas sim o e. É uma conjunção. É uma conjunção entre isso que está antes do e, que é isso daqui,
e isso que está depois. Então, o que está antes do E? Tá isso daqui, ó. Fulano vai comprar roupas ou comida. Então, isso daqui é P, que é essa sentença aqui, ou que. Ou que. E a gente vê então que tem uma conjunção disso daqui com a bebida, né? Com fulano vai comprar bebida, que no caso aqui é R. E a gente vê então aqui que são duas formalizações diferentes. Será que elas significam logicamente a mesma coisa? Vamos fazer a tabela verdade de cada uma delas aqui. Bem, então essa daqui é a nossa tabela verdade. Se você não sabe como fazer a tabela verdade, veja os últimos vídeos que eu ensinei a fazer. Beleza? Então, vamos ver como que vai ficar essa primeira parte aqui. Essa primeira parte a gente tem que é uma disjunção. Tá? O operador principal aqui é o de disjunção. A gente sabe que isso aqui vai ser verdadeiro se ao menos um dos dois for verdadeiro. Então vamos procurar aqui pelos casos em que P é verdadeiro. São esses 4 primeiros aqui. A gente sabe que vai ser verdadeiro nesses 4. Beleza? E se P for verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. E se essa conjunção aqui for verdadeira, a nossa disjunção principal vai retornar verdadeiro também. Quando que essa conjunção aqui vai ser verdadeira? Quando ambos, Q e R, forem verdadeiros. Quando que isso acontece? Bem, isso acontece nesse caso aqui, né? Q e R são verdadeiros, a gente já marcou. E acontece nesse caso aqui, Q e R são verdadeiros, então a gente marca um verdadeiro aqui. E vai ser falso nos outros casos, porque esses casos que nós marcamos aqui são precisamente os casos em que P é verdadeiro ou que essa conjunção aqui é verdadeira, certo? Então nesses outros aqui vai ser falso. E agora vamos para essa segunda interpretação. Interpretação no caso da sentença, tá? Não interpretação da função interpretação. Essa segunda interpretação da sentença que a gente pode ter, já que ela é ambígua, que é essa daqui. Aqui nesse caso o operador principal é o de conjunção, certo? Então é uma conjunção entre essa disjunção e R. Quando que essa conjunção vai retornar verdadeiro? Quando ambos forem verdadeiros. Ou seja, se R for falso ou se essa disjunção aqui for falsa, a gente sabe que aqui vai retornar falso. Então vamos procurar pelos casos em que R é falso e vamos marcar falso aqui. Beleza? Agora vamos procurar pelos casos em que essa disjunção aqui é falsa. Quando que essa disjunção é falsa? Quando ambos, P e Q, são falsos. Então vamos procurar pelos casos em que P é falso e, simultaneamente, o Q é falso, que é esse caso aqui, é o que estava faltando. Beleza? E em todos os outros casos vai ser verdadeiro. Por que nesse caso aqui, por que está sendo verdadeiro nesse caso aqui? Bom, aqui a gente tem que o P é falso, o Q é verdadeiro. Então se o P é falso e o Q é verdadeiro, aqui é falso e aqui é verdadeiro, a gente tem que essa disjunção aqui toda é verdadeiro. E aqui o R é verdadeiro. Se o R é verdadeiro aqui, a gente tem uma conjunção entre dois verdadeiros que retorna verdadeiro. Beleza? Então, em todos os outros casos que a gente não marcou ainda, a gente pode colocar verdadeiro aqui. Beleza? É isso daí. Então a gente vê que as duas tabelas verdade são diferentes, né? A gente tem aqui um caso em que essa fórmula 1 aqui é verdadeira e a fórmula 2 é falsa, né? E aqui embaixo também, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Então elas não são a mesma forma, elas não são logicamente equivalentes. Isso quer dizer então que essa sentença aqui ela pode ser formalizada de duas maneiras diferentes. Beleza? Tem casos em que você pode formalizar uma sentença de duas maneiras, mas essas duas maneiras são logicamente equivalentes. Nesse caso aqui, isso não acontece. É uma sentença que você pode formalizar de duas maneiras logicamente distintas. Então, tem duas proposições que podem ser associadas a essa sentença aqui. Isso daqui é um problema. Quando você se deparar com um argumento que tem uma sentença ambígua, o ideal é que você analise esse argumento utilizando as duas interpretações possíveis, né? Ou mais de duas, dependendo. Então, essa daqui seria uma interpretação possível e essa daqui seria outra interpretação possível. Beleza? Nesse primeiro caso aqui, a gente está dizendo que fulano vai comprar roupas, beleza? Ou ele vai comprar comida e bebida, né? Comida e bebida ele vai comprar junto, ou ele vai comprar roupas. E nessa segunda possível interpretação aqui, a gente vai ter que fulano vai comprar roupas ou comida, então ele vai comprar um dos dois, a gente não sabe qual é, roupas ou comida. E, além dele fazer isso, ele vai comprar bebida. Beleza? Então são as duas possíveis interpretações para essa frase ambígua aqui. Tranquilo? Então, esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo eu vou continuar, eu vou dar vários exemplos. Na verdade, eu vou deixar aqui como exercício, que nem eu tinha feito antes, eu vou deixar umas frases aqui
E no próximo vídeo eu já corrijo, né? Faço a formalização e você vê aí. Se você errou, qualquer dúvida deixa nos comentários, beleza? Beleza, então eu vou deixar essas duas frases aqui e você tenta formalizar e no próximo vídeo você dá uma olhada. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, até o próximo vídeo.